Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso ideológico. Professora Maíra, professora de língua portuguesa. Hoje, dia 6 de outubro, nós vamos dar continuidade ao que foi iniciado, né, na aula passada, no dia de ontem. Então, nós começamos a trilhar um caminho. Esse caminho vai nos levar a algum lugar, né? E nós precisamos entender que esse lugar tem que ser um lugar de sucesso, tem que ser um lugar que vocês merecem, de fato, porque aquele que busca, alcança, não é isso? Então, que todos vocês tenham foco e tenham força, né? Porque não é fácil. A gente, quando determina que vai estudar para algo, a gente abdica de muita coisa. É isso, da mesma forma quando a gente vai trabalhar, a gente tem que abdicar muitas vezes da família, tem que abdicar de algumas situações que você deveria enfrentar, muitas vezes até da saúde, né? Em prol de algo maior que a estabilidade, tão almejada hoje por muitos, né? Acredito que por todos também. E aí nós vamos pegar da partezinha que nós ficamos ontem, né? Então, o que foi que a gente fez ontem? A gente ficou no texto de Marina Colasanti. Eu preciso dele retomar, nós vamos retomá-lo para que possamos dar continuidade e chegar naquele conteúdozinho chamado compreensão e interpretação de texto. Como é que eu vou compreender? Como é que eu vou fazer a interpretação se eu não sei o que é texto? Se eu não sei as especificidades do texto? Então, é nessa pegada que a gente vai continuar até chegar o dia da prova de vocês. E eu peço muito esforço, muito afinco. A gente sabe que ninguém sabe nada, nós estamos aqui para aprender, para interagir. Não entendeu, pergunte e busquem outros recursos, né? Nós temos aí hoje muita coisa legal, tem muita coisa suja, né, rodando aí na internet, mas tem muita coisa legal também que a gente pode aproveitar e usar como suporte. Vamos lá, deixa eu tirar aqui do... E pronto. Vamos aqui compartilhar. Rapidez aqui para a gente poder passar adiante, né? Então, estou seguindo uma linha do que eu penso sobre o texto, e aí, ao final, vocês vão ou ter o mesmo pensamento, ou descobrir coisas para além do que eu saiba, tá? Então, a crônica intitulada Eu Sei, Mas Não Devia, é de Marina Colasanti, né? A crônica, falar um pouquinho sobre a questão da crônica, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, como um gênero textual. É um gênero textual que traz um fato cotidiano do dia a dia, e esse fato cotidiano ele é transformado em narrativa e ele traz, de certa forma, uma mensagem, né? Ele traz uma mensagem, que a gente já viu como os elementos. Essa mensagem é passada para o leitor, para os interlocutores também, e essa mensagem, ela traz uma significação, traz um sentido que a gente vai ver neste instantinho sobre isso, acerca disso. Mas vamos lá, rapidamente, eu vou ler aqui para vocês, para a gente pegar aquelas questõezinhas básicas ali, para construir um todo. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochichar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra.
E aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja, só um minutinho. Boa noite a todos que eu não falei ainda. Tá? Vamos lá. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. Né? E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia de guerra, de números, de longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo, o que deseja e o que necessita. E o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez paga mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas, de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola, pensando no fim de semana, se no final de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir. Vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos outros se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Marina Colasanti é a crônica que está no livro A Casa das Palavras, né? E é um texto muito rico de significado, turma, certo? Eu quero que vocês pensem que a crônica é um gênero textual que, além de narrar algo do cotidiano, o cronista também tem um espaço nos jornais. Observem que considerado um texto literário, mas ele aparece nos jornais. Existem vários cronistas que divulgam as suas crônicas na Folha de São Paulo, no Jornal o Globo, no Jornal O Dia, e estrategicamente muitos concursos têm levado texto dessa esfera para o interior, né, o corpo de questões dos concursos. Por que também? Porque a crônica ela é argumentativa. Ao mesmo tempo que ela narra, ela também argumenta, ela também traz opiniões para que os leitores possam compreender, possam refletir sobre determinadas coisas que acontecem no dia a dia. Como eu falei, às vezes algo banal que acontece na sua vida ou na minha vida pode gerar uma crônica. Um pisão no pé pode gerar uma crônica. Você andou, bateu no poste olhando para trás, pode gerar uma crônica, certo? Então, eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma. Uma palavra tão forte, né? Acostumar. Na aula passada, a gente falou aqui algumas palavras, algumas nomenclaturas. Pessoas se reconheceram dentro do texto. E aí eu digo para vocês, gente, é complicado a gente se acostumar com as coisas que temos feito no dia a dia. É perigoso.
Se a gente se acostuma, a gente não muda. Vocês concordam comigo? Se vocês discordarem, pode falar, né? É necessário o ser humano estar em constante transformação, certo? Ele não pode estar estagnado. Antes do concurso, eu acredito que muitos de vocês estavam há tempo sem estudar. É possível encontrar algum aluno nessa turma que estava há algum tempo sem estudar ou sem perspectiva, já tinha tempo que tinha terminado a faculdade e talvez tinha caminhado para outra área, né? Então, quando a gente pensa que é muito perigoso se acostumar, é porque nós, enquanto seres humanos, né, possuidores de qualidades e de defeitos, né, o que é que acontece? Nós, muitas vezes, nos acostumamos, mas não podemos, né? Então, é preciso sempre mudar. Tem uma parte do texto que fala assim, sobre a questão de você morar em apartamento e você todos os dias olhar para aquele lado, não ter uma bela vista, né? Então, se você olhar para esse lugar todos os dias e não se acostumar, e ficar acostumado na realidade com o que você está vendo, com o real, né? Você não está preparado para a mudança. Ou seja, essas pessoas que só enxergam o real, elas vão enxergar a parte negativa, né? Então, Marina Colasanto, ela chama a nossa atenção para pararmos de olhar para as coisas do mesmo jeito, com os mesmos olhos. A gente tem que parar de observar as coisas pelo lado real, literal, né? Nua, né? E crua como ela é. Nós precisamos todos os dias acordar diferente, com uma nova disposição, com um novo olhar, né? Diferente do que a gente tem feito em muitos momentos, né? Então, Francicleide está comentando que a gente se conforma, precisamos ser resilientes, realmente, resilientes e resistentes. A vida não está fácil para nenhum de nós, mas nós precisamos nos reinventar, né? Então, o texto passeia por muitas coisas. Então, ela fala de carência, né? Ela fala também dessa falta de mudança. Ele traz tantas informações. Outra parte importante que diz é a questão que a gente abre o jornal e lê sobre a guerra, e a gente aceita aquilo como se fosse algo natural. É como se a gente olhasse para Juazeiro, olhasse para Petrolina e só visse um lugar violento. E se acostumar com todos os dias ter alguém morta, alguém morrendo, alguém passando fome. E aquilo está tão natural aos nossos olhos que a gente não faz mais nada. Exatamente, estamos tão acostumados com a violência que a gente nem se escandaliza mais, a gente nem fica abismado com o que o ser humano tem feito, né? A gente apenas lê, reproduz e passa adiante. Exatamente, fome, corrupção. A corrupção a gente tem visto todos os dias, não é? De todos os lados, tem nos inquietado bastante. Mas vamos lá, né? Passando aqui para a prática, o principal propósito desse texto né? Aí, quando vocês observarem propósito, tem a ver com objetivo, tem a ver com finalidade. Então, qual é a finalidade do texto? Quando tiver assim, o principal ou a principal finalidade ou o principal propósito desse texto ou o objetivo, certo? É para que serve. Ok? Internalize isso aí. Para que serve o texto? E o texto, gente, é o gênero textual. Crônica argumentativa, né? Então, nessa crônica, ao mesmo tempo que a autora estava narrando, ela estava fazendo crítica. Ela estava fazendo crítica à capacidade que o ser humano tem de acomodar-se com pequenas coisas do dia a dia. É só uma das coisinhas assim que a gente tem no texto. Mas vamos lá. Será que o principal propósito do texto é convencer o leitor de que ele precisa mudar o modo como ele se relaciona com as pessoas e com o meio ambiente?
Será que é para convencer? Vocês foram nessa questão? E aí? Eu quero chamar a atenção de vocês para essa alternativa. O texto, em algum momento, fala sobre meio ambiente, ok? Quando diz assim, o principal propósito, quer dizer que todos têm a ver com o texto, mas o principal é aquele que se sobressai dos outros, tá bom? É aquele que traz algo a mais. Cuidado com essa palavrinha principal, ok? Ok, o pessoal está colocando aqui já o gabarito, tá? Cuidado com a palavrinha principal propósito. Se não tiver a palavra principal no comando, aí é porque só vai existir uma que tem a ver com o texto. Mas o fato de ter a palavra principal vai dar um norte para você chegar ao gabarito. Letra B. Letra A, descartem, viu? Porque, primeiro, a crônica não tem essa finalidade de convencer o leitor. Tá? Quem convence são as propagandas, são os anúncios, querem que você convencê-los de alguma ideia, né? Ou a comprar algum produto. Letra B, denunciar as relações desequilibradas de consumo evidenciadas no comportamento do homem moderno. Aí eu chamo a atenção de vocês aí. Será que é essa? É a letra B? Eu estou só observando aqui o chat. Não. Beleza, já colocaram uma letra ali. Vamos confirmar ou não daqui a pouquinho. Chamo a atenção de vocês para aquela palavrinha consumo. O texto nos leva a um pedacinho dele lá, trata do consumo. Que a gente, às vezes, consome mesmo coisas que a gente não precisa. A gente está tão acostumado com os preços caros que a gente nem se espanta mais, né? Vamos pegar aqui vamos fazer uma inferência. A gente está tão acostumado que as coisas estão aumentando que nem fica mais indignado com o preço do botijão. Aceita o aumento de cara. Do mesmo jeito, a gasolina, o combustível. Do mesmo jeito, Marina Colossante fala para a gente. Nós estamos tão acostumados, né, que a gente nem fica mais abismado com o preço das coisas, com o consumo desenfreado, né? A gente está só aceitando. Mas não é uma denúncia. Olha a palavra desequilibradas. Não é essa a questão. Mas cuidado, aquele que não lê direito o texto, só faz a leitura informativa, que é a primeira leitura, ele não vai chegar ao gabarito. Eu falei para vocês que existem distratores que distraem vocês para o erro. E você tem que ser sábio, você tem que cuidar com relação a isso, né? Cuida, abre os olhos, enxerga o que está nas entrelinhas. C, ironizar a maneira como as pessoas acomodadas se portam, viu? Diante dos desafios que a vida moderna lhes impõe, né? Será que está ironizando? Eu acho que o problema está na palavra ironizar, né? A autora, que é a emissora, ela não deixa clara essa postura para a gente. A letra D é a letra adequada, é a letra correta. Provoca uma reflexão sobre como nos acomodamos a um modo de viver que nos impede de viver plenamente. O que é viver plenamente? É ser feliz, é aproveitar, né? Exatamente, denota a realidade. Por quê? Porque ela, o tempo todo, ela sugere a interpretação, tá? Então, nós temos uma compreensão, mas a interpretação está para além do texto. Nós vamos ver isso daqui até amanhã, mas a gente vai... Eu creio que depois da aula de amanhã, hoje e amanhã, nunca mais vocês serão os mesmos com relação aos textos, viu? Sabe aquelas crianças que estão em processo de alfabetização? Então, quando elas estão em processo de alfabetização, o ontem elas não sabiam de nada.
quando elas começam a aprender as primeiras palavras, parece que todo lugar que ela anda, as palavras vão brotando na frente delas. Eu me recordo quando meu filho era pequeno e estava nesse processo, era gente passando no ônibus, no coletivo, e ele fazendo a leitura de tudo que estava, seja das repartições, seja do comércio, das placas que tinham. Eu digo, meu Deus, meu filho estava com problema de visão e agora está enxergando? Né? A gente tem essa sensação. Então, desse mesmo jeito, vocês vão estar vendo a língua portuguesa não mais como bicho-papão, mas como uma área do conhecimento extremamente necessária na vida de vocês. Não é só para concurso, mas para outros momentos também. Questão número 2. A crônica, por definição, o que eu já falei para vocês, é um gênero textual que se inspira no cotidiano, ou seja, no dia a dia das pessoas. Um dos cronistas mais famosos que a gente tem na história, né, como atemporal, é Carlos Drummond de Andrade. Vocês já viram na TV que a imagem dele foi reproduzida em estátua e fica no Rio de Janeiro, em Copacabana? Ele está sentado como ele costumava ficar. Então, em muitos momentos, ele, como cronista, né, e poeta e escritor, ele construiu crônicas naquele observar das pessoas, do cotidiano, e pegou alguma situação que foi vivenciada naquele momento e transformou em uma crônica. Mas agora vamos para o que nos interessa, o comando da questão. Há uma afirmação no comando e, na sequência, os fatos do cotidiano de que trata o texto parecem ter despertado no autor. Ok. Eu quero chamar também a atenção da palavra fatos. Fatos e cotidiano, né? Falei aqui o que era cotidiano. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Às vezes, a crônica também surge a partir de uma notícia que é veiculada. Então, vamos pensar o seguinte, sobre fato. Fato é aquilo que é verdadeiro. É algo que acontece que é verdadeiro. Existe, se eu digo que é algo que acontece que é verdadeiro, então eu quero dizer para vocês que não existe fato errado. Né? Quando vai por esse lado, já não é mais um fato. E é o que acontece hoje com as notícias e as fake news. Então, se a notícia, que é uma das coisas, um dos elementos chaves da notícia é o fato, só existe notícia por causa de um fato, que é um acontecimento. Se aquele acontecimento não é real, não existe, foi inventado, ele sai da notícia e vira fake news, tá? Vai virar fake news. Então, não pode. Não pode. Não pode, viu? Não pode ser fato. Fato não pode ser mentira. E aí eu quero dizer, fatos do cotidiano, então, é algo que realmente aconteceu. Tá bom? Só nesse pensamento. Então, vamos lá. Os fatos do cotidiano do que se trata o texto parecem ter despertado, né? No autor. Será que despertou um entusiasmo? Em algum momento, assim, vocês percebem que a intenção todo texto tem uma intenção, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas será que o autor, a autora, Marina Colasanti, despertou nela o entusiasmo? Indignação, ela está indignada. Nas palavras dela, a gente entende uma indignação, uma raiva da vida. Vamos lá. Ontem, exatamente. Eu quero ir para a letra D. Será que ela traz um pensamento assim de ternura? Transpassa para nós o pensamento de ternura quando ela começa a falar? Não. Exatamente a letra C. Apesar da gente, a primeira leitura, achar que não,
o modo como ela começa a questionar isso é uma forma de inquietude. Ela está inquieta com a vida que vive, né? A cronista, ela transpõe para ali o fato de muitas pessoas estarem assim, né? Parado, estagnado, sem mudança, sem perspectiva, fazendo sempre a mesma coisa, né? Achando que tudo é normal, que tudo é banal. E a vida não é. A vida tem que ser vivida, né? A vida tem que ter momentos de alegria. Mas como é que faz isso? A partir de mim, a partir de vocês. Então, a cronista está dizendo nas entrelinhas para nós que nós precisamos de mudança. Isso, chamando a atenção para os fatos do nosso cotidiano, que muitas vezes nós não damos a devida atenção. A gente passa o dia no corre-corre, né? Hoje eu passei por uma experiência dessa. Não, há 3 dias. Eu peço até desculpa a vocês que não dei muita atenção de manhã, porque assim, tem uns 3 dias que eu estou na loucura. É letra C, realmente. Estou na loucura, fazendo muitas coisas sem se alimentar direito, correndo contra o tempo com muitas coisas, e a gente acaba deixando de viver por conta disso, né? E aí, hoje, eu pedi socorro a Arthur. Digo, Arthur, me socorra aí, pelo amor de Deus, porque eu estou com tanta coisa e eu vou gravar daqui a pouco, né? Eu tinha que estar 2 horas no estúdio para gravar umas videoaulas de língua portuguesa que vão ser veiculadas pela... César, fecha aí essa porta. Meu filho aqui na cozinha fez um barulho. Certo? Vamos lá? Passando agora adiante, nós temos a terceira questão. De acordo com o texto, presta atenção nesse de acordo com o texto. Toda vez que tiver de acordo com o texto, a resposta está lá no texto, tá bom? A resposta não vem do conhecimento de mundo que vocês têm, mas sim do texto. Bora lá. De acordo com o texto, acostumar-se né? Acostumar-se assegura a pessoa a viver mais cômoda, tranquila e satisfatoriamente. Causa mais sofrimento do que reagir, porque faz perder a própria essência. Contribui para a aceitação daquilo que é impossível mudar ao longo da vida, ou é uma forma de a pessoa se proteger contra a tentativa, né? A tentativa de manipulação. Vocês chegaram com a resposta? Deixa eu acessar aqui para eu ver. A e D. De acordo com o texto, gente, a resposta ela vai estar aqui, ó. Opa! Olha só, a resposta é a letra B. Por quê? Causa mais sofrimento. Acostumar-se causa mais sofrimento, ó, do que reagir. Por quê? Faz você perder a essência do que você é. Certo? Você precisa não acostumar para não sofrer e esquecer quem você é ou quem você era. Tudo bem? Até aqui? Pronto. Professora, Oi, amor. era sobre isso que eu estava falando ontem. Porque ele lança umas informações, a intenção dele é nos fazer errar, porque ele está dizendo que é de acordo com o texto. Isso. Então, acostumar-se de acordo com o texto é realmente assegurar, dar essa comodidade. E no gabarito também está A. Pois é. Letra B, a gente vai considerar como B. Viu? Viu? Pronto, vamos Que, lá. no caso, ela é questionável, né? É. Aí vamos lá aqui, de onde a gente parou. Pronto. Demos o primeiro passo para o conhecimento do texto ontem. Agora eu vou tirar aqui. E vamos. Deixa eu ver se a configuração tá ok. Tá, não. Pronto. Do começo.
Só um minutinho. Pronto. Estão vendo direitinho? Tudo bem, né? Bom, como texto norteador, eu utilizei Eu Sei, Mas Não Devia, de Marina Colasanti. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com a construção dos sentidos do texto. Mas antes disso, eu gostaria de pincelar com vocês algo muito importante, né? O que você vê? Nós vimos lá atrás que a fotografia, ela também desempenha o papel, né, de construção de sentidos. Ou seja, não só as palavras, mas o que nós vemos também. O que você vê nessa imagem? Uma pessoa que está contemplando algo pela janela, né? Algo pela janela. Ou apenas A pensando. gente, isso, a gente pode fazer inferência? A gente pode ir no contexto para tentar construir um sentido dessa imagem? Sim. Uma pessoa sozinha remete o quê? Nesse Solidão. caso, dentro de um quarto. Exatamente. Solidão. Mas isso está escrito em algum lugar? Não. Não, não é isso? O texto chamava a atenção das pessoas que olhavam para o apartamento, para o mesmo lugar e praticamente não viam nada. Então, se a gente pensar também que um texto se materializa só em palavras, a gente cai no erro. O texto se materializa também através do sentido, através do não dito, mas que está subentendido, tá? Aqui eu estou costurando para a gente poder chegar na compreensão e interpretação. Vamos lá. Professora, Eu sei, mas... e o nosso juízo de valor? Porque isso é uma coisa que a gente está inferindo a partir de uma vivência que a gente já teve em algum momento, né? O meu medo é a isso. inferência faz isso. A inferência, que é a dedução, você pode acertar ou não, porque sempre, gente, tem, a intencionalidade do autor. Sempre vai ter. E aí você tem que estar acima do pensamento dele. Mas eu quero chegar nesse ponto para dizer o seguinte. Vou pegar aqui para dizer para vocês. Aqui é um pouquinho sobre Marina Colasanti, eu vou deixar disponível para vocês, tá? Aqui também algumas questões que podem levá-los a uma reflexão. Mas vamos pensar o seguinte: o que é um texto? A etimologia dessa palavra nos leva lá atrás no latim, textum. E textum significa, em português, tecido. Então, vamos entender, vamos fazer metaforicamente aqui com o tecido de roupa. O texto, gente, é como um tecido. Esse tecido, ele precisa ser costurado toda vez. Então, vamos pensar, um texto, ele não está 100% pronto. O texto vem com a intencionalidade do emissor, chega para você enquanto leitor e você termina de costurá-lo, você termina de moldá-lo com sentido. Eu, ao ler um texto, eu posso ter um pensamento, mas vocês podem ler o mesmo texto. E quando eu for conversar com vocês, vocês vão dizer, não, eu não entendi isso. Porque o texto tem algumas especificidades, né? Que a gente vai ver. Então, para ser texto, né, ele precisa ser uma unidade linguística e semântica. Muito importante isso aqui. Semântica porque ele é plural. Eu e vocês podemos adquirir significados diferentes e chegar a um denominador comum. Então, compreendida por um leitor em dada situação comunicativa. Lá atrás que a gente viu a questão dos elementos da comunicação. Então, é a unidade básica da linguagem em uso. Vimos lá, existe uma mensagem, o texto traz uma mensagem, o emissor produz, o receptor recebe e tem o referente, que é o assunto dessa mensagem. E aí nós temos que também nos atentar que o texto, para ser texto, ele traz algumas linguagens, né? Eu coloquei aqui a palavra texto para se aproximar mais com o assunto, mas texto necessita de algumas linguagens que vão estar perpassando os gêneros textuais. Observem que nós temos 3 linguagens diferentes, mas ao olhar a gente tem a mesma impressão.
Vamos ver se vocês concordam comigo. É proibido fumar neste local. Aqui nós temos um texto verbal. Esse texto verbal se materializa através das palavras, ok? Se na prova de vocês tiver alguma referência à linguagem verbal, nós estamos falando de gêneros que se materializam por meio da palavra. Quais são eles? Tem a crônica, tem os contos, artigo de opinião. Pode pensar que vai ter muito artigo de opinião. Texto de divulgação científica, vocês vão encontrar como gênero textual, que nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Isso são textos verbais. Mas também vamos encontrar, olha aí o que a gente vê, né? Um símbolo, né, bem significativo que passa a mesma mensagem. É isso, quando a gente olha para cá, nós temos a mesma impressão das palavras, mas a reprodução dessa mensagem veio de outra maneira. Então, é a linguagem não verbal, que é o texto não verbal. Né? Onde, professor, eu posso encontrar os textos com a linguagem não verbal? No cartoon. Né? Vamos encontrar a fotografia, o desenho, nós vamos encontrar. Mas também nós temos a união dos dois formando um terceiro, que é o quê? O texto misto. Percebam que aqui, olha, na charge, nós vamos encontrar tanto o texto verbal, que são as palavras, fumar é prejudicial ao bolso, que horror, como vamos identificar também nele, né, que para a construção dos sentidos foi utilizado também a presença da linguagem não verbal, que é a harmonia entre os elementos constituintes dela, como a imagem, as cores. Olha só como essa cor preta traz uma intenção, traz uma informação para a gente. Né? O que, que a gente tem de preto? De algo negativo, algo ruim. Né? Até a roupa dele também denuncia. Então, nós temos a junção que hoje é chamada de textos multissemióticos, porque faz essa junção entre a linguagem verbal com a não verbal. E tantos outros nós vamos encontrar aí na nossa, circulando no nosso dia a dia. Então, importante saber o que é texto, importante saber essa questão da linguagem que existe, porque vai existir na prova de vocês uma tirinha, vai existir uma charge, pode existir uma fotografia, pode existir uma propaganda, né? Um anúncio. E vocês precisam ter essa visão. Para quando o comando exigir, vocês chegarem à resposta e identificar o que é e o que não é. Então, quero deixar claro para vocês que o sentido do texto, o sentido, né, não está no texto. Olha aqui, vamos metaforicamente novamente fazendo aqui uma analogia com o iceberg. Então, o iceberg, o que é que fica para fora? A pontinha. O texto vai chegar nas mãos de vocês, a banca traz um percentual, e vocês é que vão construir o resto do sentido. E aí é que está a batata quente na mão de vocês. Se vocês não estiverem preparados, vocês vão se perder. Então, o sentido não está no texto, mas se constrói a partir dele no momento da interação comunicativa. O texto fala com vocês, tá? Na hora de fazer a prova lá, o texto vai estar dialogando com vocês, vai estar pregando peça em vocês. Então, estejam preparados para lutar contra isso, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa importante que a gente precisa elencar são os fatores de textualidade. E aí nós vamos nos aprofundar daqui a pouquinho sobre a coerência e a coesão. Isso é muito cobrado nos concursos vestibulares. Por quê? Dada a sua importância dentro da língua portuguesa. Já falei que texto, para ser texto, ele precisa ter significado. E aí vem a junção da semântica e a linguagem em uso naquele momento. Então, a coerência é responsável pela construção dos sentidos do texto. Cuidado! Pode ter pegadinhas. A coerência, gente, ela tem que ter a ver com sentido. Se o texto não tem sentido, ele faltou o quê? Coerência. Você leu ali e não entendeu.
talvez aquele texto esteja com problema de coerência. Vocês já tiveram a impressão, assim, de ler um livro e sentir dificuldade de terminá-lo, principalmente para algum trabalho da faculdade, do lugar onde vocês trabalham, pega um texto aí e você fica só voltando, para tentar construir o sentido? Talvez aquele texto esteja com algum problema de coerência. Já a coesão tem a ver com o que está na superfície do texto. Ou seja, tem a ver com a gramática, tem a ver com os conectivos que são construídos em cima do texto para dar coerência. A coesão, gente, dá coerência ao texto. Tem alguma... Oh, pensei que alguém queria comentar. Se alguém quiser comentar, pode falar, certo? Como eu falei, ó, diga, pode comentar. Em algumas questões, porque eu entendo que raciocínio lógico casa muito bem com a língua portuguesa, Sim. né? É um complementando o outro. Só que tem questões que, na minha visão, nem tem coerência, nem tem coesão. Fica ilógico. Mas... Sem lógica, né? Mas tem resposta, né? Mas tem resposta. As proposições, né, que tem lá, deduções, se, somente se, não é isso? Então, esses fatores de textualidade, eles dão um tom, né? Aí, o que é que acontece? O texto, quando ele é construído, o autor, ele tem uma intenção, né? Então, a intencionalidade tem a ver com a intenção do emissor. Vejam aí, é o fator da manifestação da intenção do emissor. O que é que ele quis? Ele queria, com aquele texto, informar, convencer, entreter. Eu quero que vocês pensem nisso, porque quando a gente passar pelos gêneros textuais, eu preciso que vocês entendam que cada texto daquele tem uma intenção. O autor tinha uma intenção. Se vocês pegarem os textos jornalísticos, vamos pegar uma notícia. Qual é a intenção da notícia? É informar. Mas qual é a intenção de uma piada? É diferente, não é? E se você não sabe isso, você não chega à resposta se tiver uma pergunta com relação a isso. Né? Então, vamos ver. Outro, né? Qual é a intenção, né, de... Vamos pensar, uma tirinha. A tirinha, ela tem, ao mesmo tempo que ela, por ser um texto narrativo, com sequência narrativa, início, meio e fim, no último quadrinho há uma quebra de expectativa. Às vezes, a intenção daquela tirinha é passar um humor, é divertir vocês. Mas vai ter algumas tirinhas, como a Mafalda, por exemplo, que a quebra de expectativa no último quadrinho leva vocês a uma reflexão. Por isso que as tirinhas também estão presentes nos jornais, nas revistas, nos concursos públicos, principalmente no Enem. Nós vamos ver, porque o autor tinha uma intenção. Quando ele determina, eu vou construir uma crônica, ela tinha uma intenção. Então, o que é que ela queria? Levar reflexão, convencer, a propaganda, os anúncios. A intenção é convencer, tá bom? Aceitabilidade diz respeito à expectativa do receptor. Lembram que eu acabei de falar aqui agora sobre alguns textos que a gente pega e não entende? Vocês falaram aí, você falou aí, Francicleide, eu acho, sobre a questão do raciocínio lógico. A aceitabilidade está com essa... diz respeito a essa expectativa. Então, vocês chegam com a expectativa de estudar raciocínio lógico ou matemática para alguns, e quando você se depara com essas áreas do conhecimento, né, de acordo com o que você vai lidando, você muitas vezes recusa. Naturalmente, você se recusa. Então, isso quer dizer que vai existir textos que exigem essa aceitabilidade do leitor, né? E a situacionalidade diz respeito à pertinência do texto em conformidade com o contexto. O texto, gente, tem que ter, se eu for fazer uma interpretação, tem que ter a ver com o contexto que está inserido. Vou pegar uma coisinha aqui que eu não sei se vocês sabem, mas a gente vai trabalhar com isso na resolução de questões e nos gêneros. Vocês já viram um cartoon
e já viram a charge. Provavelmente, ao longo da vida de vocês já viram. Quando você olha para eles, você tem a impressão que são iguais, que são idênticos, que têm a mesma função, ou seja, a mesma intencionalidade, mas não tem. Primeiro, o cartoon, ele não vai trazer uma situação in loco. Ele vai trazer algo que é atemporal. Lembrem disso. Os cartoons, gente, nunca vai falar do coronavírus. O cartoon nunca vai falar do que vocês colocaram aí, do aumento do combustível, do aumento da carne, do aumento vamos dizer, do botijão, né? Não vai falar de coisas atuais, porque isso é função da charge. A charge é que faz isso. Pode pegar aí, prova dos 9. Vai na internet depois, dá uma olhadinha, se for antes da gente trabalhar, dá uma olhadinha na charge, no que é charge e no que é cartoon. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita coisa na internet a gente vai encontrar sendo cartoon e com o nome de charge. Viu? Então, se a gente pensar na violência global, a gente pensa no cartoon. A intenção do autor é fazer um cartoon, né? A situacionalidade, né? A gente pensa no cartoon, porque ele é atemporal. Se a gente for pensar numa violência in loco, é uma charge, em algo de agora. Então, para falar sobre o coronavírus, só cabe numa charge. Para falar sobre o momento político de agora, só cabe numa charge. A charge é que faz isso. E outra coisa, característica, os jornais opinam quando vão fazer a charge. Eles contratam os profissionais justamente para retratar alguma coisa que está acontecendo nesse contexto. Qual é o nosso contexto hoje? É de isolamento, é de pandemia, é de máscara, é de cuidados, né? De vacina. Então, pode olhar. Charge tem um bocado ali, com o desenho do vírus, né? Com as máscaras, com essas coisas que a gente acabou de falar aqui, a temática dos produtos aumentando, porque é algo que está acontecendo agora. Mas se for algo de lá, de longe, né? De muitos anos atrás, não pode ser a charge, tem que ser o cartoon, tá? E a informatividade tem a ver com as informações que o texto traz, que podem despertar ou não o interesse do receptor. Vejam lá no texto de Marina Colasanto, quando ela fala da questão das guerras. Nós estamos tão acostumados que lemos no jornal e tratamos aquilo como se fosse algo natural. Talvez a informatividade, que foi não o grau maior, mas o grau menor, e fez com que não despertasse a nossa atenção para aquele texto. Então, nós precisamos ter interesse. Muitas vezes a gente fica folheando assim, ó, a revista e só para ler quando aquela manchete ou aquele título nos chama atenção. Entendeu? É coisa que acontece realmente no nosso dia a dia. Já tiveram essa impressão assim de rodar? Do mesmo jeito, vocês sabem que os posts do Facebook são textos, tá bom? Então, você passa o dedinho, fica rodando, o Instagram também, rodando, você só aperta o botão assim, digamos, se fosse o caso, naquilo que lhe interessa, naquilo que despertou o seu interesse. Isso quer dizer informatividade. E a intertextualidade é quando a gente pega um texto e em cima dele constrói outro, né? Como a propaganda do Bombril. Lembram? Isso tem a ver com o nosso interesse a respeito daquela temática, a respeito dos elementos que tem lá, da mensagem do referente. Então, no Bombril, o que é que acontece? Nós tínhamos aquele rapaz que não faz mais parte, o garoto propaganda, né? Aquele careca, e ele, toda vez, ele vinha fantasiado, né? De um personagem principal. O que me chama mais atenção era a Mona Lisa. Então, a Mona Lisa tanto está no quadro como estava no Bombril. Então, os emissores, os produtores daquele texto,
costumam usar esse artifício, né? Então, a intertextualidade é quando você pega, né, um texto e dialoga com o outro. Então, isso aí são fatores de textualidade que dão um tom ao texto, e quando a gente sabe, facilita a nossa compreensão e a nossa interpretação sobre o que está sendo lido naquele momento. Então, a coerência, dois que são muito importantes, imprescindíveis, é a coerência textual, certo? E a coesão. Então, hoje eu vou pincelar para a gente fechar essa parte. A coerência textual, gente, ela não está no texto, como eu falei, ela se constrói a partir dele. É como um iceberg. Então, sendo assim, a construção do sentido vai envolver o autor que tem experiências ao longo da vida dele e que criou o texto em uma determinada situação. E aí ele teve o quê? A intencionalidade, o propósito. E o leitor, ele pensa também naquele leitor que também tem experiências de vida, né? Tem uma bagagem grande e que vai receber o texto em situação e tempos diferentes daquele da produção. É o contexto de produção em que foi realizado, certo? Então, vamos pensar aqui nesses exemplos. Maria tinha lavado a roupa quando chegamos, mas ainda estava lavando a roupa. Tem coerência aqui, turma? Essa oração, essa sentença, vamos chamar assim de sentença, tem coerência? Para ser texto, tem que ter sentido, né? Para ter sentido, que é construído ao longo da leitura que você faz, é preciso ter coerência, né? Se não tiver coerência, gente, não é texto, tá? Então, Maria tinha lavado a roupa quando chegamos, mas ainda estava lavando a roupa, né? Tem uma coisa diferente aí que traz uma certa um ruído, vamos dizer assim, um ruído no texto? A roupa, né? Essa redundância. Exatamente, essa repetição de termos que leva a uma incoerência. Então, a gente pode dizer, né, e Guédori chama isso de incoerência. E o texto ele precisa ser coerente para ser considerado texto. Se não for coerente, ele perde o sentido. Porque, de certa forma, a gente vai fazer algumas interrogações sem conseguir compreender, na realidade, o que está sendo dito ou que se pretende que o leitor pense, né? Já a coesão, ela aborda os fenômenos sintáticos, semânticos entre os enunciados. A coesão, gente, é uma espécie de quebra-cabeça. O texto, para ter coerência, ele vai precisar, em alguns momentos, da coesão. Mas vai existir textos coerentes sem coesão, tá? Mas, assim, ele é um elemento imprescindível e eu creio, né? Eu acredito que vai ter questões sobre coesão, principalmente nos elementos sintáticos e semânticos que podem aparecer. Quando eu digo sintático, pode aparecer lá a questão da transitividade verbal, pode acontecer lá essa questão dos termos essenciais da oração, sujeito, predicado, né? Em que também as orações coordenadas e subordinadas que exigem a harmonia entre os conectivos, né? Principalmente dentro das orações coordenadas e subordinadas, né? Porque tem elementos lá que fazem uma ligação, como a adição, né? Como ideias opostas, como alternância, como também vamos encontrar questões que lidam com a questão da explicação, né? E como é que a gente sabe desses elementos? Como é que a gente sabe que está havendo uma conexão, digamos assim? Como eu falei, a coesão ela é relacionada, vamos metaforicamente, mais uma vez, é a terceira vez que eu faço isso, vamos fazer uma analogia com o quebra-cabeça. Se eu tiro uma peça, ele fica incompleto. Do mesmo jeito é o texto, ele fica sem a coerência. E aí, quando eu pego essa peça-chave e coloco lá, ele fez uma arrumação, ele fez uma ligação. Isso pode acontecer com ideias opostas, como mais, porém,
o todavia, né? E tantas outras palavras. Aqui é só um resumozinho que quando a gente pegar nessa parte, a gente vai ver e vocês vão lembrar da coisa, do que está sendo falado hoje. Então, vamos ver aqui. Os urubus e sabiás. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza, becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isso, fundaram escolas, importaram professores, gargarejaram dó, ré, mi, fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão de mandar nos outros. Percebam aqui, eu quero dizer para vocês que nós temos um texto coeso. Por que, professora, a senhora acredita que tem um texto coeso? Pois lá, vamos lá. O que foi que eu falei? Que a coesão tem a ver com os elementos sintáticos, semânticos, que são aqueles que estão na gramática. Olha só a harmonia, né? Foi utilizada a palavra eles para substituir um termo que já foi falado antes. Então, se você repete esse termo, você faz com que o texto fique sem coesão, né? E também, consequentemente, sem coerência. Então, a gente faz isso, colocando os conectivos, olha o mas no lugar correto. Nós temos a presença do que, da conjunção, né? Desempenhando uma função. Nós temos também o isso. O isso faz retomada, viu? O isso faz retomada dos referentes, né? Nós temos também, né, outras palavras que fazem esse papel, como o deles. Quando você coloca o deles, você evitou a repetição. Você evitando a repetição, você faz com que o texto adquira coerência. Então, a função da coerência é dar sentido ao texto, e a função da coesão é dar conexão ao termo. Olha lá, pegando aqui, o homem subiu rapidamente as escadas. Olha como ficaria se eu repetisse. Lá em cima, o homem descobriu que estava no andar errado. Se estivesse assim, era problema de coesão. Mas vamos lá. Foi o que aconteceu aqui. O ele. O ele ao invés, né, do referente, que era o homem. Que palavra foi citada antes que denota a esse pronome pessoal de terceira pessoa? A palavra homem. Então, vocês podem encontrar questões que peçam para vocês, né, substituir o termo e continuar com o mesmo sentido. Não perder o sentido. Existem várias questões com essa pegada, né, com esse modo de lidar que é estratégico, viu? Então, em muitos momentos, em muitas questões, a gente vai, muitas bancas, né, utilizam o recurso da coerência e da coesão para chamar a atenção do nível de conhecimento do candidato. Certo? Tudo bem? Eu só falando, mas se vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade. Tá bom? Então, em síntese, o texto ele não pode ser um aglomerado de frases sem conexão. Se não tiver conexão, ele perde, tá, o sentido. Se ele perde o sentido, ele deixa de ter coerência. E se ele deixou de ter coerência, ele não pode ser chamado de texto. Viu? E para ser texto também ele precisa ter uma textualidade, né? Ele precisa ter todos aqueles elementos que eu coloquei lá para vocês, né? E ele precisa ser bem estruturado, as palavras têm que estar no lugar, as frases no lugar, e as ideias, que são a coerência, né? Faz parte da coerência, articulada entre si. Então, é um ponto. E aí eu venho aqui com o texto. Prestem atenção. O sol é quadrado, azul como a goiaba. No entanto, se você realmente me ama, por que não desata o nó da gravata do cachorro que voa livre e solto pelo céu de maré alta? Pergunto a vocês, o texto 1 tem coerência? É coerente, gente, esse texto? Não? Muita gente aqui já colocou que não.
Ok. Vamos caminhando. Prosseguimos, né? Vamos prosseguir aqui rumo ao alvo. Texto 2. Professora, ele não é Oi. coerente, mas é permitido quando é licença poética, né? Exatamente. Existe a licença poética feita pelo autor, né? O autor, ele se apropria. E quando a gente sabe da licença poética, a gente entende, né? Mas se a gente pegar no cru, na língua portuguesa, a gente vai pensar... Aqui, ó, sabe o que é que acontece? Ele teve uma intenção de fazer isso. A intenção dele é mostrar que existem situações dessa forma. Mas vamos lá. Continuando. Aí a gente precisa ver o contexto, né? Será que aqui, né? Será que o autor realmente queria, né? Tinha essa intenção de usar a licença poética? Fica nas entrelinhas, né? Já o texto 2. Observem a construção desse texto. O show é o título, viu? O cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta e o vazio. Qual dos dois são coerentes, né? Esse texto tem coerência? O que é que vocês acham? Vocês entenderam alguma coisa? Deu para entender alguma coisa do texto 2? 9. Deu para entender? Vamos decodificá-lo? O show é o título. Percebam que mesmo com poucas palavras, né, com falta de conectivos, o texto tem coerência. Por quê? A gente começa a imaginar que alguém viu um cartaz. Depois que esse alguém viu o cartaz, ele sentiu o quê? O desejo. Mas não tinha dinheiro. Olha a narrativa que eu estou construindo. E o que foi que ele fez? Pediu ao pai o dinheiro. Depois comprou o ingresso. Passado alguns dias, chegou o dia do evento. Naquele dia, o que foi que aconteceu? Houve a preparação. Depois da preparação toda arrumada ou arrumada, né? A ida para onde? Para o estádio. E lá dentro estava cheio de pessoas, porque remete à multidão. E naquele momento houve a expectativa, a música começou, houve a vibração e a participação de todos. Acabou-se a festa, o fim. Depois a volta para casa e o vazio. E agora? Qual dos dois a gente pode considerar como coerente? Eu acho que esse texto a gente consegue fazer uma ligação, como a senhora acabou de fazer. Né? Exatamente. Vamos dizer assim, incomum, mas é mais fácil fazer uma ligação até com a realidade do que o outro. Exatamente. Tem algo que nos chama a atenção, é recente, né? Já tem, mas assim, é recente dentro da educação, que é o poema visual. Quando você enxerga esse poema, você começa, sua cabeça, pensar, fazer um desenho do todo. E o texto 2, gente, eu quero dizer para vocês que ele cumpre aquela função de que o texto não está 100% construído. A gente, na leitura, vai fazendo todo essa costura, a construção do sentido. Então, se você olha à primeira vista para o texto, você não entende. Você vai tratá-lo como um monte de palavras soltas, mas quando você começa a fazer essa ligação, ele vai sendo construído e você vai formando um todo. E o poema visual é ótimo para isso, né? Voltando ao texto 2, eu quero dizer uma coisa. A princípio, você vai, pelo menos, né? Para além da licença poética, vamos pensar: o sol é quadrado? É azul como goiaba? A goiaba é azul? Então você começa a questionar. Se você realmente me ama, por que não desata o nó da gravata do cachorro? Tem o que a ver?
e esse cachorro voa livre e solto pelo céu, e aí depois maré alta. Então, eu quero dizer para vocês que o texto ele não pode ser palavras soltas sem significação. Elas precisam estar recheadas, né, de significado. Então, o texto é um todo significativo e não um aglomerado de palavras soltas, vazias, isoladas, né? Então, partindo do conceito, né, a gente pode concluir que, mesmo não tendo as chamadas correções gramaticais, o 2, ó, para além dos conectivos, ele tem. Então, confirmando aquilo que eu já falei, nós vamos ter textos com coerência sem ou com pouca coesão. Mas a coesão é um elemento muito importante para que a gente possa compreender. Eu quero avançar aqui, porque eu só quero mostrar algo que tem, vou deixar como material rico, né? Para vocês lerem depois, mas o que eu quero é que vocês me ajudem aqui com essa questão da relação de sentido, né? Olha só, gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua festa. É estranho? E a festa dela é o quê? Se não é uma, tá não vendo é aí? E também tem outra coisinha aí. O conectivo no lugar errado. Gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua festa. Além da repetição, ó, a repetição do termo, que denota a falta de coerência, de coesão, né? A gente ainda tem o conectivo que está errado para essa situação. Então, isso causa problemas, né? Ó, por quê? Porque o mas, ele traz uma ideia de situação oposta. Gera a expectativa de que você vai apresentar a estrutura que se opõe à anterior. Então, eu estou fazendo uma afirmação, né? E o mais não dá esse sentido aqui, construtivo, de que há uma informação oposta ao que foi dito antes. Cuidado com essas questões de coesão. Aí o que é que acontece? Talvez esse mas está lá entre uma alternativa do A, B, C ou D. Aí você vai e coloca o mas como o gabarito, sem nem se atentar a essa falta de coesão, né? Então, gosto de ir à festa de aniversário, mas não posso ir à sua. O lógico seria assim. Continuando, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Mais uma pergunta metafórica. Podemos comparar um texto com um prédio? Olha esses arranha-céus aí. O que é que acontece no processo para chegar a essa belezura? Uma construção, né? Uma construção. Exatamente, uma construção. Então, como um prédio, um texto precisa ser bem construído e coeso. E como é que a gente faz isso? Usando os elementos gramaticais, assim como toda construção bem feita. E quais são os elementos da coesão que a gente pode usar para construir isso? A conjunção. Nós vamos ter conjunção quando nós queremos fazer uma adição, quando a gente quer explicar, quando nós temos a intenção, né, de se opor a algo, quando nós temos também a intenção, uma alternância, digamos assim, e várias outras situações, a gente vai usar a conjunção. Os pronomes também eles retomam o que foi dito, substituem o referente, né? As preposições também fazem essa ligação, o de, o para, o com, os advérbios, né? De lugar, de modo, eles fazem essa costura. Os advérbios caem muito, gente, em concurso, a questão de conjunção, dos pronomes, eles não vão cair como classe gramatical, eles vão cair dentro da análise sintática da língua, viu? Eles vão entrar nessa forma. Então, as conjunções são palavras que unem as partes, né? Os pronomes, né, são elementos que desenvolvem várias funções dentro de cada oração, dentro de cada sentença. No caso ali, né, o que a gente usa muito é para substituir um termo que foi dito antes, principalmente quando você faz referência a pessoas
e faz referência também a seres, né, que dentro do contexto ali, seres que podem ser utilizados o pronome ele e o pronome ela, né? As preposições, o de é um elemento de coesão, porque ele liga, ó, ele faz aquela ligação do verbo para o complemento. E os advérbios, como hoje, a gente vai encontrar muito hoje, atualmente, nós vamos encontrar o bem, nós vamos encontrar outros advérbios, que é um elemento coesivo também e que liga, faz uma ligação dentro do texto, fazendo com que ele fique bem amarrado, como essa corda aí. Importante, caso os elementos de ligação sejam mal empregados, aí o que é que vai acontecer? Ambiguidade. O que é ambiguidade foi falado aí no início. Acho que foi Francicleide que falou de uma sentença aí que trazia dois sentidos. Ambíguo. Isso conduz a erro. Tá bom? Então, vamos lá. A mãe pediu para a menina sair do seu quarto. Essa frase está bem construída? Essa sentença? É do quarto da menina ou do quarto da mãe? Então, no mínimo, nós vamos fazer, é possível de fazer essas perguntas. De quem é o quarto? Da mãe ou da menina? O meu, né? Pessoal, pode ser vocês também, viu? A menina pediu, ou a mãe pediu para a menina sair do seu quarto. Esse quarto pode ser da mãe, esse quarto pode ser da menina e pode também ser nosso. É uma estratégia muito utilizada pelas bancas também de fazer confusão. De você, se você não souber empregar a coesão, você cai no erro. Então, o problema está no pronome seu, que não dá uma informação precisa ao leitor. Portanto, é indispensável a reestruturação da frase para que saibamos de quem realmente é o quarto. Assim, entende-se que, através da organização, constrói-se o sentido também, porque o texto precisa realmente ter sentido. Olha, aqui tem dois textos, eu acredito. Né? O texto, eles são grandes, né? Fique à vontade, quem quiser já sair, né? Já são 9h15, mas eu gostaria de trabalhar esse texto com vocês para mostrar melhor essa questão da coesão. O texto é poluição da água. Muito importante, gente, é observarmos lá embaixo a fonte. Aonde esse texto é o suporte que a gente chama. Tem dois suportes dentro do item. Isso tudo aqui é um item. Esse item vai estar na prova. Costuma estar na prova, talvez de maior proporção ou de menor. Então, a gente chama essa parte de cima de enunciado. Chamamos o texto de suporte, né? Como é que eu sei o gênero quando eu dou uma olhadinha aqui, ó, e vejo de onde vem? Se eu vejo que é o estado de São Paulo, de cara eu já percebo que é um texto informativo. Tá bom? É um texto informativo que traz uma informação. Então, o autor, ao construí-lo, ele tinha uma intenção de passar uma informação para a gente. E fica mais fácil de chegar à resposta quando eu sei eu colho as informações daqui e consigo fazer uma análise de que gênero está se tratando o texto. Então, vamos lá. Poluição da água. O papel de chiclete jogado ali, a garrafa de plástico aqui, a lata de refrigerante acolá, no primeiro temporal, acolá. No primeiro temporal, as chuvas levam esse lixo para bueiros e depois para algum rio que atravessa a cidade. Quem não viu um monte dessas coisas flutuando na água? Questionamento. Mas essa é a poluição que enxergamos. A que não vemos é causada pelo esgoto das residências, que lança nos rios, além de dejetos, restos de comida e um tipo de bactéria que dele se alimenta. São as chamadas bactérias aeróbicas, que consomem oxigênio e acabam com a vida aquática, além de causarem problemas de saúde se ingeridas. Outro problema são as indústrias localizadas nas margens dos rios e lagos. Só recentemente foram criadas leis
para obrigá-las a tratar o esgoto industrial, a fim de diminuir a quantidade de poluentes químicos que elas despejam nas águas e que foram responsáveis pela morte de muitos rios e lagos de todo o mundo. Foi o que eu disse para vocês ontem. 80% da questão não está no texto, no tamanho que o texto traz. Aí você vai ver um texto com uma folha. Aí você diz, cruzes, cruzes. Meu Deus, que texto é esse? E você se assusta. Por quê? Porque você não seguiu a pista, você não seguiu a dica. A dica é, prestem atenção aqui na fonte, prestem atenção no comando. O comando vai levá-los à resposta, ao entendimento do que a banca quer que você saiba. Então, no trecho a que não vemos é causada pelo esgoto das residências. A palavra destacada refere-se à questão de coesão. Toda vez que tiver a palavra destacada no texto, refere-se a. Aí vem aqui os termos que foram falados antes, que são referentes. Às vezes, o termo foi falado antes, foi citado, referente. Às vezes, o referente vai estar na frente. É algo particularidade que a gente chama de anáfora e catáfora, tá? Na coesão. Pelo olhar de vocês aí, vocês conseguem chegar à resposta? Se é coesão, o termo que está substituindo algo que foi falado. Deixa eu cortar aqui. Algo que foi falado. Qual é a resposta plausível? Eita, já está aqui. Enquanto eu estou perguntando, o pessoal já está todo ligado. Exatamente. Está vendo aí o olhar de vocês agora? Letra D, poluição. Vamos ver? Vou lá agora para mostrar para vocês. Ó, o referente foi falado antes, mas essa é a poluição que enxergamos. A que, né? Esse que retoma a palavra poluição. Por quê? Para evitar a falta de coesão e problemas de coerência. Quando você repete a palavra poluição, aqui, você faz com que o texto perca um pouco da coerência. E se tiver muito, aí é que a gente vai dar 100% de incoerência no texto. Resposta correta, nesse caso, a retomada da palavra poluição. Exatamente, vocês acertaram letra D. Mais um. Lembra o que eu falei? O que é o quê? Uma conjunção. Lembram lá que eu disse quais são as classes gramaticais que exercem essa função na sintática? Conjunção, advérbio, pronome, preposição. Aqui, nesse caso, nós temos um pronome relativo que, na análise sintática, exerce outra função. E aí, vamos para o próximo. O rio é o título. Aí eu vou aqui, ó, embaixo e olho. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, a fonte, essa partezinha aqui, nós também chamamos de suporte. Por quê? É onde o texto foi publicado. Os suportes que nós temos são internet, livro, revista, jornais. Esses aqui. Aonde o texto foi publicado? As laranjas iguais. E livro, faltou livro, né? Internet, jornal, revista, livro. Acho que eu falei mais um. São 4 ou 5, eu acho que são 4. Pronto. Se a gente olhar aqui para a fonte, de cara a gente vai perceber que o texto foi retirado de um livro, As Laranjas Iguais, e tem autor, viu? Oswaldo França Júnior. É a primeira coisa que eu sei. Segundo, eu vou olhar para o texto, já sei que é um livro, e de cara a gente percebe aqui que há uma narração. É a tipologia narrativa, e a gente faz análise também do gênero. Mas vamos ao que interessa.
Lembram? Enunciado, suporte, a fonte e o comando. Olha para o comando, pessoal, e tente chegar à resposta. No trecho, vamos aqui pegar rapidinho, eu fui logo para o comando. O rio é o título. O homem viu o rio e se entusiasmou por sua beleza. O rio corria pela planície. Olha a repetição, tá vendo? Quando você começa a ser especialista em língua portuguesa, você começa a olhar isso. Aí vem a questão da licença poética, né? O rio corria pela planície, contornando árvores e molhando grandes pedras. Refletia o sol e era margeado por grama verde e macia. O homem pegou o rio e o levou para casa, esperando que, lá, ele desse a mesma beleza. Mas o que aconteceu foi sua casa ser inundada e suas coisas levadas pela água. O homem devolveu o rio à planície. Agora, quando lhe falam das belezas que antes admirava, ele diz que não se lembra. Não se lembra das planícies, das grandes pedras, dos reflexos do sol e da grama verde e macia. Lembra-se apenas de sua casa alagada e de suas coisas perdidas pela corrente. Vamos ao comando. O texto pode ter, gente, 30 linhas. Olha para o comando. No trecho, e se entusiasmou pela sua beleza, o termo destacado refere-se à palavra árvores, planície, pedras, sol ou rio. E aí? E agora? Ou rio. O que acontece aqui? Qual é a letra? Pessoal, exatamente. Então, sua é um pronome que retoma que palavra? Rio. Então, que classe gramatical é a palavra sua? Quem se lembra aí? Rapidinho aí para a gente terminar. Quem se lembra a classe gramatical sua? É um pronome, né, Pró? Possessivo? Exatamente. Eu já ia perguntar, é um substantivo? É um adjetivo? É um pronome possessivo, né? Seu, sua, seus, suas, tá bom? Então, é assim, gente, é dessa forma que a gente tem que analisar com muita cautela para não ser conduzido ao erro. Olhar os distratores, porque se você pegar ao pé da letra, você vai ver que são citados, né? Mas o que é que tem de diferente aqui na questão da coesão? Você precisa identificar essas informações que estão na superfície do texto e que levará vocês ao gabarito, tá bom? Então, é desse jeito assim que vocês vão perceber algumas questões e elas são, de fato, elementos essenciais para a construção. Então, a gente encerrou essa parte e já temos condições de trabalhar com... Deixa eu só fechar aqui a apresentação. Nós já temos condições de trabalhar com compreensão e interpretação do texto. Amanhã é somente isso, né, para a gente avançar para outra semana, já pegar mais 2 conteúdos e assim pincelando o resto. Vamos, além de trabalhar em cima da perspectiva da compreensão e da interpretação, vamos tentar resolver algumas questões, tá bom? Então, alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Porque senão a gente encerra e amanhã a gente retoma no mesmo horário com o que eu já falei agora, com o assunto que é importante nos textos. Coloca esse material, vou colocar. Agora, o vídeo eu deixei na responsabilidade de Arthur, para poder estar fazendo o retorno para vocês, tá bom? Então, se apeguem a essas pequenas coisas que vocês vão ter sucesso lá na frente, tá bom? Obrigada. Tchau, Obrigada por parabéns, vocês viu? estarem aqui. Belíssima Obrigada, aula. amor. Vamos chegar, vamos ter sucesso. Mas é Amém. Vamos alcançar certo, aí. Vamos. professora. Parabéns.
Obrigada, É amores. impossível, mulher, sair de sua aula. Né? A gente estica aí quanto puder, né? Já são 9h26, mas eu estou contente porque vocês estão assimilando bem o conteúdo. Uhum, com certeza. Traz a sua clareza, né? Tá bom. Tchau, tchau. Um finalzinho aí de noite, que amanhã vocês tenham um excelente dia. Bom? Tchau, prazer. Tchau, Obrigada para você tchau, também. tchau.